essas leis éticas foram convalidadas em razão de serem princípios morais. Ora, regras são temporais, princípios são eternos, regras são locais, princípios são universais, regras são particulares, princípios são gerais. Então, o que convalesceu foram os 10 mandamentos, porque nenhum deles é inútil. Os 10 mandamentos reeditados na nova aliança, numa versão resumida, tal como assenta Jesus em Marcos 12. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Está vendo aqui a parte da aliança se identificando? A identificação aqui no preâmbulo. Aqui está a nova aliança. Aqui estão os termos da nova aliança. Onde eu estou? O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o teu coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. Esse aqui é o relacionamento ético com Deus. Agora vem um relacionamento ético com as pessoas. E o segundo, mais importante, é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Ah, mas e o mandamento de não cobiçar? Quem ama não cobiça. Matou tudo aí. Não furtarás. Quem ama não furta. Não invejarás. Quem ama não inveja. Isso é que é Jesus. Não é que Deus não fosse bom na antiga aliança, não. Então o caráter de Deus era péssimo na velha aliança. Não, não era isso. Sabe o que era? Foi de propósito que Deus fez a velha aliança, para o povo experimentar que realmente não daria conta de cumprir. Sabe para quê? Para aumentar a sede por algo melhor. E algo melhor chegou. Algo melhor está aqui. Meus queridos irmãos e irmãs, eu estou trazendo uma pulga para botar atrás da orelha de cada um de vocês, né? Não estou? Tenham paciência. Sejam bondosos comigo. Eu os amo, eu quero que vocês compreendam as Escrituras. Viu? Vamos aprender a usar o bisturi. Vamos aprender a usar. Vamos. Viu? Tem tesourinha, tem faquinha. Vamos aprender a usar. Sabe aquela maçã podre? Tem um cantinho podre. Não joga fora ainda não. Pega o canivetinho e corta assim, joga aquela partezinha fora. Obrigado, meu filho. Joga aquela partezinha fora, aproveita o outro. Vocês pensam que é mole? Enfrentar uma coisa dessa, meus irmãos, enfrentar isso aqui, olha, isso aqui é um desafio para nós. Nosso Brasil está envenenado de judaísmo, israelismo. Estes 2 mandamentos são uma espécie de paradigmas, de onde decorre todo o ordenamento relacional da nova aliança. Estão vendo aí?
Embaixo na página 18, tanto o relacionamento com Deus, como com as pessoas. E ainda temos de Paulo este perfeito resumo. Vamos ler de Paulo? Eu vou ler para vocês. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Maravilha, não é? Aí vem uma grande objeção sobre a questão da salvação. Jesus contou uma parábola do credor incompassivo, né? Aquele homem que devia uma quantia muito alta, foi lá, clamou, pediu perdão, foi perdoado da dívida. Saiu dali todo feliz e encontrou alguém, um pequenino, que lhe devia uma mixaria, e obrigou ele a pagá-lo. E aí, quando o ex-credor desse poderoso ficou sabendo, mandou buscá-lo e botou na prisão, e diz: agora você vai ficar aqui até pagar o último centavo. E Jesus disse: eu também vos garanto, que se do íntimo dos seus corações não perdoardes uns aos outros, tampouco, o que fala lá mesmo? Meu Pai Celeste também não vos perdoará. E agora como que a gente sai dessa? Como que a gente sai dessa? Gente, não tem mistério aqui não. Aquele que nasceu de novo, a coisa que ele mais gosta é de perdoar. Ele sai pela rua, me ofende, gente, dá um tapa na cara aqui, me chama de besta. Eu quero perdoar alguém hoje. Meus amados, perdão se transforma numa coisa automática na sua vida, porque você nasceu de novo. Gente, perdoar é tão natural na vida de um cristão nascido de novo, quanto uma nuvem destilar e cair chuva. Quem é entre nós que não é capaz de perdoar? Gente, isso não é... Quando o Senhor falou para nós ali em Mateus, Jesus dizendo: se não perdoar, tão pouco o vosso Pai Celeste vos perdoará, aquilo não é ameaça. Sabe por que não é ameaça? Porque Ele já colocou em nós o germen da vida, o potencial do perdão. A graça está operando. Que dificuldade é perdoar? Agora, se alguém não perdoa e diz que é cristão, espere, faça uma busca para ver se é cristão mesmo. Às vezes está enganado. Talvez seja um bom pré-cristão, um bom potencial para cristão. Gente, o nascido de novo em Jesus, a sua profissão é perdoar. A nossa profissão é perdoar, é amar. Que dificuldade tem isso? A coisa melhor que tem no mundo é isso. Foi para isso que nós nascemos. É para isso que nós estamos aqui. A nova aliança, ela não é intimidadora, não é repressiva, não é ameaçadora, mas poderosa
para transformar nossa vida. Porque aquele que outorgou a nova aliança, ele mora em nós. Glória a Deus. Romanos, né? As leis religiosas se devotavam às normas do culto judaico devido a Jeová, com os cerimoniais, sacrifícios, festas, comemorações, o que agora faz parte do já era, faz parte do já era. Ou seja, o que já passou. A mais óbvia e mais contundente divisão da palavra da verdade é aquela entre lei e graça. De fato, estes dois princípios de contrastes caracterizam as duas mais importantes dispensações, judeus e cristãos. A Escritura nunca, em dispensação alguma, jamais minimizou esses dois princípios. A lei sempre teve um lugar e uma obra distinta e completamente diversa da graça. Agora, segurem essa aí, olha, essas palavras. A lei é Deus proibindo e requerendo. Lembram disso que a gente leu naquele texto do Velho Testamento aí? A lei é Deus proibindo e requerendo. Vou fazer um comercial aqui à parte sobre a educação de filhos. Pais orientados pela velha aliança são rigorosos e praticam isso aqui o tempo todo. Proíbe e requer, proíbe e requer, proíbe e requer. Não tem filho que aguenta, não? Não tem. A lei é Deus proibindo e requerendo. A graça é Deus pedindo e anuindo. Que coisa poderosa! Que coisa poderosa! Aqui no Grão a gente inventou um negócio que diz assim: aqui no Grão a gente não dá ordens. Aqui no Grão, uma sugestão equivale a um pedido. Hein? E para quem sabe ler, um pingo é letra. Para burro treinado, bater na cangalha, ele já sabe tudo para onde ele vai. Aqui no Grão, uma sugestão é um pedido. Um pedido é uma ordem. Uma ordem é uma bronca. Só que a gente nunca chega a um pedido. Morre ali. No máximo, a gente faz sugestão. Que tal a gente chegar mais cedo na celebração? Não seria bom? Que tal a gente ser todos fiéis em todas as áreas que a nossa vida for requerida para servir a Deus? Gente, é outra coisa. A linguagem é poderosa. A atitude é poderosa. As palavras e as atitudes formam as pessoas. A lei era Deus requerendo, proibindo e requerendo. A graça é Deus pedindo e anuindo. Tanto Lutero como Calvino concordavam em distinguir
adequadamente entre lei e graça. O próprio Lutero tinha um slogan que usava para recomendar: divida ou separe corretamente a palavra, para que se possa distinguir entre lei e evangelho. Em seu comentário à Epístola aos Gálatas, em 1533, sustenta: ambas as palavras, a da graça e a da ira, precisam ser corretamente separadas, conforme o apóstolo, 2 Timóteo 2,15. Vocês vão esquecer de 2 Timóteo 2,15? Algum dia não vão mais esquecer, vão? Vão lembrar do canivete, né? Vão lembrar da maçãzinha que tem um pedacinho ruim. Nunca vamos esquecer de 2 Timóteo 2,15. Todo aquele que ensinar que o homem é justificado diante de Deus pela observância da lei, sanciona as amarras da lei e confunde as duas espécies de justiça, a ativa e a passiva, e se encontra em uma lógica defeituosa, pois essa pessoa não faz a correta divisão das Escrituras. Por outro lado, deve-se demonstrar que a lei e as obras são destinadas para o velho homem, e a promessa de perdão dos pecados e a misericórdia de Deus para o povo, para o novo homem. Isso constitui a boa divisão da palavra. Aqui tem uma coisa, parece meio nova para nós, é que quando nós não fazemos a distinção entre velha e nova aliança, nós não percebemos o que é justiça ativa e justiça passiva. Vocês têm noção do que seja isso? Não, nem eu. Mas eu penso que justiça ativa é aquela que Deus oferece. E a justiça passiva é aquela que nós recebemos, mediante a soberania de Deus. Ele oferece ativamente, e nós passivamente recebemos. Lutero ainda nos ajuda. Então, estou ficando luterista, né? Como é que é luterista? Estou ficando luterano. Lutero ainda nos auxilia com a seguinte colocação: nós cremos, ensinamos e confessamos que a distinção da lei e do evangelho, como a mais excelente e clara luz, deva ser observada com especial diligência na Igreja de Deus, de maneira que a palavra de Deus, em plena concordância com Paulo, 2 Timóteo 2,15, possa ser corretamente dividida. 2 Timóteo 2,15 é: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro de que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Manejar a palavra da verdade significa, a consequência de não manejar bem a palavra da verdade, a consequência é a mesma consequência de uma imperícia judicial, de um advogado ou de um juiz, ou a imperícia de um médico ou de um farmacêutico, que vai causar lesões ao direito ou à integridade, ou à saúde, ou à ordem pública, o que for. Estava falando sobre o que mesmo, pastor Daniel? Então, esse defeito criado pela má utilização
pela má aplicação, pela má... Como é que é uma palavra bem legal aí dos doutores? É incisão? É incisão? Cortar? É cortar a incisão? A consequência disto chama-se iatrogenia. Anotem isto. Isso é maravilhoso. Mas eu não sei nem o que é, mas é maravilhoso. Iatrogenia, né? Iatrogenia é a consequência, né? Então, um erro médico, um erro jurídico, um erro pastoral pode ocasionar uma iatrogenia. Sequela não é melhor? E iatrogenia para os intelectuais, e esse negócio aí, sequela, para nós mais simples, né? Pode produzir defeitos irreparáveis. Por isso, devemos apresentar a Deus. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Uma atitude que muito nos ajuda a entender a diferença entre lei e graça é manter em mente que a maneira como Deus lidou com Israel foi completamente diferente de como lida com a igreja. São duas coisas diferentes. A nova aliança comporta a correta divisão das Escrituras, não só pela distinção entre a lei e o Evangelho, mas também pela absoluta distinção entre Israel e igreja. Seria legal o Brasil trocar de constituição com os Estados Unidos. Vamos trocar por um ano. Gente, não tem nada a ver. Nós não podemos ficar com a Constituição que não é nossa. Nós não podemos ficar com um texto que não é nosso. É claro, o Velho Testamento tem muita coisa, muitíssima riqueza, uma vastidão de riqueza. Por exemplo, o Salmo 23, que coisa linda, poderosa, atual. Mas tem um espinhozinho lá, que se for daquele jeito que eu falei, tem que pegar o canivete, tirar aquela exceção aos inimigos, porque Jesus incluiu os inimigos para nós. Ele incluiu. Vocês percebem o que é cortar direitinho? Dá para perceber? Esta é a grande verdade que propicia ao povo de Deus a plena alegria e a total liberdade de servir a Deus, simplesmente por gratidão, por tudo o que Ele fez por eles através de Jesus Cristo na cruz. Servir a Deus por gratidão. Nós devemos ser gratos a Deus por todo tipo de riqueza, mas tem uma que essa tem que ser mesmo. Pelo que Jesus Cristo fez por nós, na cruz. Amanhã, de manhã, nós vamos ouvir essa palavra sobre Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus. Jesus. É Ele. E ainda, outra maneira de se considerar a grande divisão entre, veja só essa sequência, divisão entre Antigo e Novo Testamento, Antiga e Nova Aliança, lei e graça, ordenanças e evangelho. É pela observação de que Deus atua na história,
revelando dois grandes propósitos. Um é relacionado com a terra e com o povo terreno, e com objetivos terrenos. Se refere a Israel. Israel foi usado para as coisas daqui da terra. Israel não tem nenhum privilégio espiritual acima de outras nações. Israel, para participar do que nós estamos participando aqui, tem que se converter a Jesus. Tem que se converter a Jesus. E se batizar nas águas, receber o batismo com o Espírito Santo, ser do grão. Não é barato assim não, gente. Não é que Deus tenha descartado Israel. Deus tem propósitos para Israel. Mas hoje o povo de Deus é a igreja. E inclusive israelitas podem entrar. São bem-vindos. Pode se converter a Jesus. Só tem um jeito deles serem salvos, através de Jesus. E vindo para a igreja. A igreja é essencial. A igreja é essencial. A igreja é uma prévia do céu. É aqui que nós aprendemos a conviver, para quando chegar na eternidade, não ficar estranhando uns aos outros. Principalmente no grão. Gente, larga esse negócio de grão para lá, não vou falar mais grão. Israel, como nação, está destinada à terra. Igual a outra nação qualquer. Mas a igreja, a nação igreja, é um povo destinado ao céu. Deus lidou com Israel como um povo destinado à terra. Mas lida com a igreja como um povo destinado ao céu. Inclusive os israelitas podem fazer parte. E são convidados a fazer parte da igreja. A graça é sempre colocada em contraste com a lei, sob a qual Deus demanda a justiça do homem. Ora, na lei, Deus demanda justiça do homem. Por outro lado, pela graça, Deus confere justiça ao homem. De todo jeito, a justiça está em jogo. Só que na antiga aliança, Deus requeria justiça de nós. Agora não, Ele confere, Ele dá. Ele imputa. A doutrina da imputabilidade, Ele imputa justiça em nós. Ele faz isto para nós. Através da regeneração, novo nascimento, arrependimento de pecados pela obra do Espírito Santo. A lei está conectada com Moisés e com as obras. A graça está conectada com Jesus e a fé. Então não precisa fazer nada? Não precisa fazer nada. Nós fazemos porque há um impulso interno dentro de nós que chama amor. 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 A lei abençoa os bons. Lemos isso em Deuteronômio, não foi? A lei abençoa os bons. A graça salva os maus. Esse é o nosso evangelho. Faz uma diferençazinha. A lei exige que a bênção seja conseguida. A graça é um dom gratuito. Sabe de onde vêm essas intermináveis campanhas? Campanha de 7 dias, campanha de 21 dias, campanha de 40 dias, campanha de 7 anos, campanha de tudo. Isto é fruto da velha aliança, porque eu faço
Eu busco a Deus, eu jejuo, eu vou para as campanhas, eu não quebro nenhum dia de campanha, e eu recebo a bênção. Meu povo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Campanhas e mais campanhas, não tem nada a ver. Nada a ver, nada a ver, não tem. A nossa campanha é Jesus. Então não posso orar muito? Não, podemos e devemos orar, mas não é com essa motivação. Eu vou fazer uma campanha de não sei o quê, e no final da campanha, você obtém o seu resultado, né? Olha, gente, mas é de dar risada, sabe? A pessoa vai para as campanhas para poder conseguir um carro. Milhares de pessoas vão para as campanhas atrás de benesses. E acontece que muitos acabam recebendo a benesse e escrevem na traseira do carro. Eu ia falar, mas não vou porque pode ter algum aí que me pega lá fora. Ora, e a chuva não cai no quintal do outro, não? E aquele que não fez campanha? E aquele macumbeiro? E aquele idólatra que está andando aí de carro, não sei nem marca, que eu não sei falar marca de carro, só sei falar Fiat Siena, Uno. E aquele que está naquele carrão lá, que é macumbeiro e feiticeiro, sabe quem deu aquele carro para ele? Foi Deus também. Foi Deus também, porque Deus faz chover e nascer o sol sobre maus e bons. Sabe por quê? Porque Ele está preservando os maus para se converter amanhã. Para se converter amanhã. Não para se tornarem bonzinhos, fazedores de campanhas. Fiz a campanha fielmente e agora eu reivindico. Que isso, meu filho? Me ajuda aí, uai. Quem é Deus nesse negócio? Ele é obrigado? Deus não é obrigado, não. Quem gosta muito da velha aliança devia ler Abacuque. Com o curral cheio ou vazio, com fruto ou sem fruto, não interessa. Eu busco o Senhor. O Senhor é a minha herança. O Senhor é a minha porção. É claro que eu quero comprar não fala uma marca de carro aí boa. Quero esse trem não, rapaz? Me fala uma marca de carro boa aí, gente. Hilux, já serve. Já serve. Isso não tem nada a ver com espiritualidade, com fidelidade, com nada. Não tem a ver com nada. Não tem nada a ver com nada. A vigência da lei terminou na cruz e na ressurreição, e ali começou a vigência da graça. O ponto de referência, agora escutem isso aqui, meu povo, o ponto de referência da relação ética não é mais a obediência legalista como condição para a salvação, mas a aceitação de Cristo com as boas obras como fruto de salvação, ou a rejeição de Cristo e uma vida infrutífera. Não existe salvação que não seja seguida de boas obras. Muitos cristãos são idealistas demais em considerar a Bíblia como um monobloco literário que propõe uma necessária unidade e continuidade do sistema do reino mosaico.
penetrando e se confundindo com o domínio da graça sob o senhorio de Jesus Cristo. Fazem citações e creem que todas as declarações bíblicas, tanto da antiga como da nova aliança, sejam igualmente atuais, validadas e aplicáveis à vida da igreja. Não são. Uma vez que a grande dicotomia lei e graça foi estabelecida, a Bíblia passou a ser uma revelação classificada, de fácil assimilação de ambos os propósitos de Deus, o do então e o do agora, o propósito do já, o propósito do agora e o do ainda não, o propósito terreno e o celestial, o do reino de Israel e o do reino da igreja. O evangelho da graça de Deus, que em uma só palavra é a cruz, está afeto à época da igreja. O evangelho do reino, tem uma nota de rodapé aí para vocês olharem. O evangelho do reino foi pregado antes da fundação da igreja e será novamente pregado depois da parousia, o arrebatamento da igreja. Este será um evangelho diferente. Será o evangelho da coroa e não o da cruz. Então, esse evangelho do reino que nós referimos aqui é a pregação que era feita no reino de Israel. Não é o evangelho do reino a que Jesus se referiu em algumas situações, que é o reino atual, o reino da igreja. Será o evangelho da coroa e não o da cruz. Então, tem dois evangelhos, um é o evangelho da coroa e o outro é o evangelho da cruz. O evangelho da coroa está pregado até hoje aí, que é o que o evangelho da coroa? É o evangelho do poder, da prosperidade, da fama, de tudo. O evangelho da cruz é o nosso. Graça e reino. Esse reino aqui é o reino de Israel no sistema da lei. Graça e reino pertencem a duas distintas dispensações, que são definitivamente colocadas em contraste, e cada um tem um evangelho próprio, conforme a sua natureza. As bases da salvação são diferentes. O evangelho do reino, o reino de Israel, tem sua base na lei. O evangelho da cruz tem sua base na graça, pregado no período da igreja. A lei dizia: faça isso e aquilo para que sejas abençoado. Para que? Veja bem isto, para que sejas abençoado. Quantos cristãos fazem tanto esforço, tanta luta para serem abençoados? Faça isso e aquilo para que sejas abençoado. O exemplo: se vocês derem atenção a essas leis e as cumprirem fielmente, o Senhor nosso Deus manterá a sua aliança e continuará a amá-los, conforme prometeu aos nossos antepassados. Ele os amará e abençoará e fará com que se tornem mais e mais numerosos. Ele lhes dará muitos filhos, boas colheitas e cereais, uvas e azeitonas e muitas crias de gado e de ovelhas. Faça isso e vocês vão ficar ricos. O que está revelado aqui é: faça porque você tem que fazer. Quantos gostam de ser mandados? Ninguém gosta de ser mandado. Faça, você tem que fazer. A graça diz: faça isso e aquilo, porque você já foi ou é abençoado. Faça, pois você deseja fazê-lo.
Deu para notar a diferença? Hein? Deu para notar? Olha, que nós estamos terminando aqui. Olha, esse texto de Efésios aqui vai acabar de afundar esse prego, viu, com o martelo, tá? Olha, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Inclusive quem dá a fé é o próprio Deus. Isso, ou seja, essa fé não vem de vós, é dom de Deus. É um presente de Deus. A salvação não é um resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Esse faça para quê é uma condicional. Esse faça porque é uma consequência. O motivo, eu tenho que fazer, isso aqui eu quero que vocês levem de dever de casa para memorizar. O motivo, eu tenho que fazer, nunca produz santificação genuína. Na realidade, o que tal motivação faz é agitar o pecado e produzir mais culpa. É só você começar a lutar para fazer as coisas e fracassar num ponto que você fica cheio de culpa. Isso não quer dizer que nós não devemos lutar pela vida espiritual. Devemos, mas depois de nascer de novo, depois de virar gente. Primeiro uma criança nasce, depois ela cresce. Aliás, ela já está crescendo lá dentro, mas uma linguagem mais simples aqui. Somente crendo que somos libertos da lei, com sua exigência, faça para quê, podemos nós iniciar o processo de santificação, de acordo com o plano de Deus, e assim poderemos alcançar o favor divino da forma mais genuína. Santificação. Todos nós precisamos de santificação, né? Queremos santificação. Mas essa santificação começa a partir daí. No reino, mais uma vez falando de israelismo, na lei, no reino, a lei espera méritos do homem para produzir seus efeitos. Na igreja, a graça opera livremente pelos méritos de Jesus. O princípio da lei é o mérito, o princípio da graça é a fé. Sob a lei, o meio de salvação eram as obras. Sob a graça, o meio de salvação é Jesus Cristo. O profeta Jeremias, vendo toda aquela situação ineficaz da lei, o sofrimento do povo, a falta de capacidade do povo obedecer, fez uma promessa. Ele prometeu pelo Espírito Santo. Está vendo como que nós encontramos coisas tremendas na Antiga Aliança, no Velho Testamento? Está aqui. A coisa mais importante de tudo, o que estamos dizendo, tem a ver com o sacerdote que nós temos. Ele é o grande sacerdote que está sentado no céu, do lado direito do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Ele faz o seu serviço, ou exerce o seu sacerdócio, no lugar santíssimo, a verdadeira tenda que foi armada pelo Senhor e não por seres humanos. Todo grande sacerdote é escolhido para apresentar a Deus
as ofertas e os sacrifícios de animais, e por isso é necessário que o nosso grande sacerdote tenha também alguma coisa para oferecer. Se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, pois existem sacerdotes que apresentam as ofertas de acordo com a lei de Moisés. O tabernáculo que estes sacerdotes fazem é de fato somente uma cópia e uma sombra do que está no céu. Foi isso que aconteceu quando Deus falou com Moisés. Quando Moisés estava para construir a tenda, Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modo que eu lhe mostrei no monte. Mas de fato, Jesus foi encarregado de um novo serviço sacerdotal, que é superior ao dos sacerdotes, pois a aliança que ele conseguiu é melhor, porque ela se baseia em promessas de coisas melhores. Pois se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova aliança. Mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz: está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com todo o povo de Judá. Essa aliança, aqui que vem Jeremias, essa aliança não será como aquela que fiz com os antepassados deles, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles, e por isso, diz o Senhor, eu os desprezei. Quando esse tempo chegar, vejam isso aqui, quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo: procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais humildes como as mais importantes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. E quando Deus fala da nova aliança, é porque Ele já tornou velha a primeira, e o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Glória a Deus. Obrigado, irmãos, pelo carinho. Obrigado pelo carinho de vocês. Tributamos a Jesus toda a glória, toda a honra, e ficamos com uma grande alegria em nossos corações. Neuza, você quer compartilhar alguma coisa, Neuza? R$50 eu vendo agora, viu, pai? Aquela pulguinha atrás da orelha a gente tira depois, tá? Tem 82 anos para trabalhar juntos. Amém. Amém, meu bem?